Quando Deus coloca uma preocupação em nosso coração com relação a uma determinada situação, Deus coloca em nós o desejo ardente pela oração. Bem-vindo à nossa aula de hoje. Eu sou o professor João Belarmino. Convido você, antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, este é o melhor momento para nós iniciarmos esta aula de hoje com oração, pedindo a revelação, a graça e o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a minha oração hoje, Deus, é para que, através da Tua palavra, Tu possa gerar entendimento, o Senhor possa trazer a fé necessária e o Senhor possa provocar no coração de cada pessoa o desejo ardente pela necessidade que está no teu coração e o desejo pela oração. Em nome de Jesus, na aula de hoje nós vamos aprender que missão e oposição andam completamente juntas. Quando Deus desperta o coração de Neemias para uma obra tão grandiosa, uma obra que estava completamente rejeitada, que era a situação de Jerusalém. Então diz no capítulo 1 do livro de Neemias, que Neemias era um copeiro do rei. Neemias era uma espécie de ministro do rei Artaxerxes. E quando ele estava lá no conforto do palácio, ele recebe informações do seu irmão Anani sobre a situação de Jerusalém. E as portas, as pessoas que ficaram lá em Jerusalém, depois da ida para a Babilônia, ficaram com muita gente sem condições, ficaram para trás, ficaram em miséria, ficaram em pobreza total. E enquanto isso, os muros de Jerusalém, que representavam exatamente a segurança, a proteção, estavam completamente caídos. E quando Neemias recebe o relatório, esse relatório tão dramático da história do povo judeu, daqueles que haviam ficado para trás, ele simplesmente assentou-se em seu quarto e começou a chorar. Não foi um choro de coitadismo, foi um choro de quebrantamento diante da presença daquele que pode resolver todas as coisas, o nosso Deus. Uma coisa que nós podemos perceber aqui é a empatia e a compaixão de Neemias pela situação daquelas pessoas que estavam em plena miséria. Isso para nós hoje é uma lição muito importante quando existem centenas de pessoas, milhares de pessoas, irmãos nossos, que nós estamos completamente separados por conta desse distanciamento social, mas que são pessoas que estão precisando de uma palavra de Deus através do nosso coração. São pessoas que estão precisando da nossa oração. São pessoas que estão precisando da força de Deus que há na vida da igreja. E somente nós, como a igreja do Senhor, nós temos uma resposta. Quando Deus coloca uma necessidade no nosso coração, Ele dá também a capacidade para que aquela necessidade possa ser suprida. Deus coloca no coração de Neemias. Uma coisa que me chama a atenção em Neemias é que ele, em todo o conforto do palácio, ele poderia achar que outra pessoa iria resolver aquela situação, mas a responsabilidade estava diante dele. Quando Neemias perguntou para Anani, o seu irmão, como estavam aquelas pessoas que haviam ficado para trás, naturalmente, cabia a ele, o feitor da pergunta, o questionador, dar uma resposta. E essa resposta, Neemias, ele foi buscar de joelhos.
É o que nos diz aqui no versículo 4, quando ele diz: assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Não bastou apenas ele chorar, não bastou apenas ele se compadecer, mas ele entrou e ele começou a praticar um exercício espiritual que nesse tempo que estamos vivendo precisamos intensificar, que é a oração e o jejum. A oração e o jejum, ela tem algo poderoso. O jejum nos fala em que no momento em que nós nos abstemos da alimentação, nos abstemos de algumas situações para nós ficarmos um pouco mais de tempo na presença do Senhor. No momento em que nós entramos em jejum e oração, a nossa percepção espiritual vai ficar mais aguda. O nosso discernimento espiritual vai ficar mais leve. Começamos a compreender algumas coisas que nós não íamos compreender. Neemias começa esse tempo aqui em jejum e oração. E uma coisa que me chama a atenção aqui no seu momento de quebrantamento, de jejum e oração. O jejum é um sinal de que nós estamos nos desarmando na presença de Deus. Nós estamos nos humilhando diante da presença de Deus, diante de um quadro muito difícil que nós, pela nossa habilidade e conhecimento, não temos condição de resolver. E Neemias começa a sua oração dizendo: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com todos aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, e pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os teus mandamentos. Esta é uma oração típica de arrependimento. É um outro princípio importante quando nós estivermos orando por uma determinada circunstância, principalmente uma circunstância que envolve a coletividade, uma igreja, e como nós estamos vivendo hoje, uma comunidade inteira, um país inteiro, o mundo inteiro hoje está num momento muito crítico, enfrentando uma pandemia que tem assolado, que tem matado, que tem destruído, que tem dividido, que tem quebrado. E o momento agora é momento de arrependimento. Deus está nos chamando em arrependimento. E esta oração de Neemias é uma oração que você pode usar como modelo neste momento, quando você estiver clamando ao Senhor e seguindo a orientação do segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E esse processo de cura que Deus quer trazer às nações, quer trazer ao Brasil, e parar esse morticínio, e parar essa mortandade, começa através do arrependimento. Preste atenção que Neemias, ele não se colocou ausente dessa circunstância. Ele disse: Senhor, eu faço confissão perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel. Ele fala pela nação, e depois esse ciclo vai diminuindo até chegar dentro da sua própria família e da sua casa. Esse é um tempo para a gente pedir perdão a Deus. Esse é um tempo que nós estamos presos dentro da nossa casa. Muitos que não tinham mais tempo para Deus, agora tem todo o tempo do mundo para Deus. Tem 24 horas para Deus.
E é a coisa que nós precisamos nesse momento, nos arrepender e nos voltarmos para Deus. Pessoas que não tinham tempo para a sua família, era um tempo apenas para o trabalho. Agora é tempo de você se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa por tanto tempo que eu passei longe de Ti. Eu virei as costas para Ti. Eu me dediquei mais ao meu trabalho, à minha carreira profissional e esqueci do Senhor, esqueci da minha família. Meu Deus, eu ignorei os Teus princípios. E você vai fazer nessa oração de arrependimento por identificação. Mas é preciso você fazer a confissão dos pecados da sua família e a confissão dos pecados da nação. Neemias se identificou com os pecados da nação. Ele disse o seguinte: Senhor, nós nos corrompemos. Nós nos corrompemos. Esse é o papel do intercessor. O intercessor, ele se identifica com a miséria do outro e ele se coloca diante de Deus como um intercessor, dizendo: Senhor, estou aqui para mediar essa situação. Eu estou aqui para pedir perdão pelos pecados da nossa nação, a corrupção que tem alcançado os mais altos escalões. Senhor, quero te pedir perdão pelos abortos que têm sido praticados, contaminando o chão da nossa nação e trazendo a tua ira sobre nós. Nós temos que entender, queridos, que tudo que está acontecendo hoje é baseado na justiça de Deus. Deus, a palavra do Senhor, lá no livro de Crônicas 7,14, na parte dos versículos anteriores, o Senhor está dizendo: quando vier, eu enviar peste sobre o meu povo. E peste é sinal de juízo. É sinal que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. Deus está chamando hoje o Brasil, Deus está chamando as nações, Deus está chamando a sua igreja ao quebrantamento, ao arrependimento. E foi essa oração que Neemias faz neste momento tão difícil, que ele percebe os muros caídos, o povo em miséria e ruína. Essa situação hoje, existe miséria espiritual por toda parte. As pessoas estão miseravelmente precisando de Deus. Neemias, quando ele começa esta oração, nos diz o relato do capítulo 1, que ele passa 4 meses, ele e um pequeno grupo de oração intercedendo. Vejam vocês a importância da oração. E eu quero fazer um desafio para você que hoje está assistindo este vídeo, para que você reúna a tua família todas as noites para interceder pela cura das nações, interceder pelo governo da nossa nação, para que o Senhor lhe dê sabedoria e estratégia, e principalmente para que o Senhor traga cura sobre a nossa nação, cura sobre as nações. Mas para isso você precisa reunir com a sua família. Erga o altar de Deus dentro da sua casa. Não perca esse momento para que você não seja pego despercebido. Nós estamos no limiar da volta do Senhor Jesus. Mas o nosso papel hoje como igreja não é simplesmente ficar olhando a situação e ficar diagnosticando, não. A nossa missão hoje é clamar ao Senhor. A nossa missão hoje é ser protagonistas e perceber que existem pessoas ao nosso redor que estão em miséria, ruína e destruição. Neemias era um homem de oração. E no momento em que Deus começa a abrir as portas, Deus começa a fazer, a usar o rei, pois a palavra do Senhor diz que o coração do rei nas mãos do Senhor é como água. Para onde Deus quiser, Ele encaminha aquele coração. É por isso que hoje nós temos que interceder pelas nossas autoridades. Nós precisamos interceder para que sejamos livres dos homens maus na política da nossa nação. Quanta arbitrariedade, quanta maldade tem sido cometida nesse tempo dessa
você gostou desse vídeo, se ele abençoou sua vida, gostaria que você deixasse a sua curtida e também compartilhasse com outras pessoas que precisam ser abençoadas com essa palavra. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu solicito que você aperte no sininho para que você possa receber as notificações. Fique com Deus. Muito obrigado.